Ontem, a nossa co-irmã, a Rádio Bandeirantes, entrevistou o ex-presidente Lula. E, aliás, queria dar parabéns à Rádio Bandeirantes. Primeiro que eu gosto muito da rádio. Segundo, porque é importante abrir o microfone para que as pessoas falem, né? Até para que a gente possa fazer um juízo daquilo que elas têm a dizer. Então, deixar o Lula falar. Ontem entrevistou também o ex-presidente Michel Temer. Hoje, acho que entrevistaram o Ciro Gomes. Enfim, o fato é importante deixar as pessoas falarem. Aqui na Band News FM, a gente a todo instante abre o microfone para as pessoas falarem. E não significa que você abre o microfone só para aquelas pessoas que você acha que tem algo a dizer com o que você concorda. Do contrário, ia ser uma rádio monolítica, né? Isso vamos deixar isso para Voz do Brasil, né? Aquela coisa bem... A parte referente ao Poder Executivo é organizada pelo Poder Executivo. A parte referente ao Poder Legislativo, pelo Poder Legislativo. E a parte referente ao Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário. Aí cada um fala o que os seus chefes querem que diga, mas os seus chefes são... Não tem o contraditório, né? Não existe isso. Então, ontem foi a vez do Lula falar. E aí quando você escuta o Lula falando, você vê que realmente, talvez, até porque não tenha muita alternativa, ele fala a respeito do que aconteceu, dos fatos, como se os fatos fossem maleáveis, como se os fatos pudessem ser manipulados do jeito que ele quer. Então ele diz, eu já provei a minha inocência. Como pode alguém como o Lula, condenado 2 vezes, em 2 processos, dizer que provou a inocência? Não provou a inocência. O que aconteceu foi que ele foi condenado. Uma das condenações rendeu a ele 12 anos e 11 meses em primeira instância. Depois teve um julgamento em segunda instância. Teve uma outra, eu me refiro à condenação do sítio de Atibaia. Depois tem uma outra condenação, que é referente ao processo do triplex do Guarujá. E ele perdeu em primeira instância, segunda instância, recorreu ao STJ, perdeu. A pena fixada do STJ é 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses. E tinha tomado uma condenação de 12 anos e 11 meses referente a outro processo. Já dá para dizer que uma pessoa nessa circunstância provou a sua inocência? Provou para quem? Para ninguém, não provou para ninguém. E disse, o Lula também, que na cabeça dele ele não está de olho, não deve participar das eleições de 2022 como candidato. Ele disse isso. Bom, se a gente pegar a pena usada para o cálculo, que é a pena estabelecida pelo STJ, de 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses, diz a lei de ficha limpa, que uma pessoa condenada só pode ser candidato 8 anos depois de encerrada a condenação. 8 anos depois de encerrada a condenação. 8 anos e 10 meses, mais 8 anos, dá 16 anos e 10 meses, isso contando a partir de janeiro de 2018, quando ele foi condenado, dá 2035. A gente já fez essa conta aqui, mas é bom lembrar. Ou seja, ele só pode ser candidato a partir de 2035. Então, por que ele está falando em 2022? Só que não tem eleição em 2035. Tem eleição em 2036. E a eleição em 2036 é municipal. A primeira eleição presidencial da qual o Lula vai poder participar é 2038, quando ele tiver 93 anos. Por que o Lula fala sobre 2022? Então é importante deixar isso claro. De novo, parabéns à Rádio Bandeirantes pela entrevista. Só queria deixar esse registro e chamar a atenção para um outro tema que acho muito importante. É o seguinte, o que a pandemia ela está mostrando ou confirmando, e que a gente já tinha intuição, já sabia de certa forma, mas ela deixou bem claro, é que a gente não pode ignorar o que acontece lá fora. A gente não pode dizer que existe uma fronteira entre o Brasil e o resto do mundo, ou entre qualquer país e o resto do mundo. Não dá para a gente tomar uma medida no Brasil e achar que existe uma fronteira que nos protege, e também não dá para a gente olhar para aquilo que acontece lá fora e achar que tem uma fronteira
que também nos protege, que aquilo não vai chegar ou que aquilo que a gente está fazendo aqui não vai sair. A pandemia mostrou que você não consegue se isolar. E não é que você não consegue se isolar de um vírus. Você não consegue se isolar do 11 de setembro, vamos lembrar, quando houve as Torres Gêmeas, e aquilo mudou o mundo. Você não consegue se isolar de 2008, quando você teve uma crise financeira, e aquilo mudou o mundo. Você não consegue se isolar no meio de uma pandemia como essa, né? Então a regra chamada regra de Las Vegas, né? Aquilo que acontece em Vegas fica em Vegas. Não, aquilo que acontece em Vegas corre o mundo. Sai um livro agora chamado O Mundo, uma breve introdução, do Richard Haas, e ele fala o seguinte, olha, toda a lição dessa pandemia, toda a lição do 11 de setembro, é que a gente não pode ignorar o mundo. Se a gente ignorar o mundo, a gente está tomando nosso risco. Então, os oceanos que nos separam do resto do mundo não são fossos, são formas de união. Parece algo que a gente já sabe sobre globalização, algo que a gente já ouviu, mas mais do que nunca, o processo de transformação, de transporte de informação faz com que a velocidade de reação tenha que ser cada vez maior. Então, a gente não consegue mais enrolar. Veja o que está acontecendo nesse exato momento, e eu não me refiro à pandemia, ainda que a pandemia tenha provocado essa percepção, tenha reforçado essa percepção, mesmo que esse livro tenha sido escrito um pouquinho antes da pandemia. Ele não fala da pandemia. Quando ele estava na gráfica, a pandemia ainda não tinha começado, mas vale para a pandemia. Nesse exato momento, está havendo uma discussão ambiental, não é ainda tão barulhenta quanto a gente já viu em outras ocasiões, mas é uma discussão ambiental de significado e ela envolve o Brasil. E é uma discussão que coloca os chefes de Estado da Europa contra os chefes de Estado do Mercosul. Essa semana teve uma reunião virtual do Mercosul e um presidente, Jair Bolsonaro, que depois, lembra quando a primeira vez que ele apareceu com essa sua nova roupagem, Jairzinho, Paz e Amor, a gente pensou em chamar o perito Ricardo Molina para checar se era mesmo o presidente Jair Bolsonaro que falava ou um impostor, né? Porque estava tão fofo que ele falou, não, peraí, vamos ver se é. Não precisou, pelo visto é mesmo. E ele de novo estava num tom muito adequado para essas reuniões internacionais. E o tema mostra, o assunto mostra o cuidado e o risco que o Brasil está correndo. Bancos internacionais, investidores internacionais, fundos internacionais, chefes de Estado lá fora, todos falando sobre a política ambiental brasileira e tirando conclusões sobre se a política ambiental brasileira é boa ou ruim, obviamente tirando a conclusão de que é ruim e de que a prosseguir assim, dinheiro que vem para cá pode não vir. O preço a ser cobrado para investimentos no Brasil pode subir muito. E isso não nos interessa, porque a gente precisa de produção. Isso não nos interessa, porque a gente tem que defender o agronegócio. Isso não nos interessa, porque fica no ar a suspeita de que o nosso agronegócio exportador, profissional, de qualidade, pode de alguma forma ter alguma conexão com essa queimada ou com a política ambiental questionada lá fora. E pela primeira vez, desde que esse governo começou, e aí vale a pena o registro e daí lembrar o livro, parece que o governo percebeu que não dá mais para ficar na linha eu acho que eu estou certo, dane-se o resto do mundo, que era a postura do presidente Jair Bolsonaro quando foi à ONU, era a postura do presidente Jair Bolsonaro em todas as suas colocações envolvendo política ambiental. Tinha a convicção de que preocupação com o meio ambiente era coisa de esquerda, preocupação com o meio ambiente é coisa de PSOL, sabe, assim, quando o Wessel faz uma carne para nós e ele coloca uma saladinha, ele está sendo comunista. Então não tem que ter salada, não tem que ter verde, não tem que ter nada, é só proteína animal e vamos em frente, é uma coisa maluca. Mas aparentemente mudou. Então agora, a notícia saiu no jornal Estado de São Paulo de hoje, o governo parece que está preparando uma carta para tentar responder ponto por ponto as acusações feitas contra o Brasil na área ambiental. É um pleito
do setor do agronegócio. Protejam a gente desses impulsos irresponsáveis e ideológicos que vocês, integrantes do governo, têm, porque nós não podemos pagar essa conta. Se o governo continuar nessa postura, ou continuasse, vamos torcer para que realmente tenha mudado, continuasse nessa postura, o agronegócio correria muitos riscos. Então, importante a gente lembrar, não dá mais para a gente ignorar o mundo, e o mundo não nos ignora. A velocidade e o tempo e a disposição das pessoas para aguentar e tolerar afrontas está diminuindo. O mundo fica um pouco mais impaciente. E essa taxa, essa redução na taxa de paciência prejudica aqueles mais expostos. E hoje o Brasil está exposto. Está exposto porque a Covid está pegando. É dos países onde a Covid está mais pegando, está demorando mais para baixar a curva, mais do que qualquer país até agora. Está pegando na área ambiental e está pegando na postura refratária e agressiva que fixou na imagem do presidente da República, porque foi a forma como ele realmente se apresentou ao mundo. Está querendo se apresentar de uma forma diferente. Vamos começar com essas coisas objetivas, vamos agir nessa área do meio ambiente para valer e mostrar que temos acertos na área ambiental e admitir as falhas. Tem problema de fiscalização, sim, grave. Está faltando estrutura, sim, grave. Falta dinheiro, sim, grave. Então, ok, vamos admitir. Olha, aqui aumentou, e o INPE está mostrando, aumentou muito a taxa de desmatamento. Não é o desmatamento dos exportadores, é o desmatamento de grileiro, é o desmatamento ilegal. O Brasil não pode querer abençoar isso. Então, vamos mostrar qual é a nossa verdade o quanto antes, porque o mundo não vai esperar o Brasil. E a hora que vêm as medidas, ou se vierem, ou quando vierem, se a gente não fizer nada, o preço a pagar vai ser tão alto que aí o Brasil vira um pária. E a hora que você vira um pária, para você voltar, é como quando você tem grau de investimento e perde. Para voltar é uma tragédia. Então precisamos ficar muito atentos para isso, precisamos levar a sério os recados lá de fora e saber que aquilo, a regra de Vegas, não vale no mundo de hoje. O que acontece em Vegas, todo mundo fica sabendo. O que acontece na Amazônia, todo mundo fica sabendo.